Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra continuação da história do nascimento do Henrique. Eu já tinha gravado essa segunda parte junto naquele dia, no mesmo dia que eu gravei a primeira parte, mas aconteceram algumas coisas depois daquilo, algumas atualizações do histórico dele, então eu resolvi gravar de novo pra já deixar atualizado. Quando o doutor tirou ele da minha barriga, ele deu 2 chorinhos. Naquele choro dele foi muito emocionante pra mim, assim, eu chorava de soluçar por tudo aquilo que eu tava passando naqueles dias, aquela insegurança, tudo. E quando eu ouvi o chorinho dele, eu pensei, tá tudo bem, né? Então veio aquela emoção, eu chorei muito, e só que ele só deu 2 chorinhos. A médica trouxe, a pediatra trouxe ele pra eu dar um beijinho e já levou ele. Ele deu esses 2 chorinhos e ele não conseguia mais respirar. Ele fazia muita força e não conseguia manter a saturação. E aquele apigar dele foi bom, foi 8 e 10, mas ele não conseguia respirar sozinho. Então, naquele momento já entubaram ele e correram com ele para UTI. E aquela hora foi muito angustiante para mim. Eu digo que aquele dia foi o melhor e o pior dia da minha vida, porque o melhor porque ele estava nascendo e o pior porque estavam separando ele de mim. Então, foi muito difícil. Meu marido acompanhou ele na outra salinha e aí foi quando entubaram ele. E aí ele já voltou falando, olha, ele vai ter que ir pra UTI. E aí, como eu disse, foi pra outro hospital. E acabou a cesárea, né? Meu médico me costurou toda. Ele conversando aqui. Meu médico me costurou toda, me levaram pro quarto. Como eu disse, eu tinha sido sedada. Então eu dormi por várias horas. E ele lá na UTI, né? E meu marido e meu pai acompanharam ele. E aí, eu me lembro que já no final do meu sono, assim, entrou uma enfermeira lá no quarto e começou a conversar com a minha irmã e com a minha mãe. Eu escutava vagamente, porque eu tava grogue, né? E ela falando de todos os defeitos que o Henrique tinha, como ele tinha nascido, como ele tinha ido pra UTI. Enfim, ele nasceu com a centralização, a mesma que ele tinha lá na gravidez, por isso que ele teve que nascer, né? Que o corpo tava jogando mais sangue pro coração e pro cérebro, e o resto do corpo tava em falha, né? De sangue. Então, ele ainda tava com essa centralização, com esse problema na circulação sanguínea. Ele nasceu com os rins dilatados, como também já tinha na gravidez, os ventrículos dilatados da cabeça, que eu também falei, igual da gravidez, e a malformação na genitália, né? Como eu já expliquei também. Então, esses foram as coisas que ele nasceu, e lá na UTI começaram a querer falar que ele tinha um monte de síndrome. Falaram também do pezinho dele, que o pezinho dele, eu não sei se eu comentei no outro vídeo, mas é tortinho. Até hoje ele é um pouco tortinho, mas que ele é posicional da gravidez. Ele ficou lá dentro da barriga com o pé torto, com a posição dele torto. Então, quando ele tá relaxado, o pé dele fica normal. E quando ele contrai alguma coisa assim, aí ele entorta o pé. Então, isso também tá... Hoje ele tá trabalhando na fisioterapia. Mas, enfim. Ele ficou esses dias, foi lá na UTI, e eu fiquei lá no hospital que eu tinha ganhado. E aí meu marido, ele ia lá visitar ele nos horários que podia de visita, e voltava e me contava como ele tava, tirava algumas fotos. E foi muito difícil, gente, estar longe dele. E o parto foi na sexta noite, né, 9 horas da noite. E aí eu fiquei lá no sábado. No domingo de manhã o meu médico me deu alta
pra eu poder ver o Henrique, porque eu tava com o psicológico, né, totalmente abalado. E esse primeiro dia que eu fui lá ver ele, foi muito, muito, muito difícil. Você entrar na UTI pela primeira vez é muito difícil. Eu vi muitas mães lá entrando pela primeira vez na UTI que passavam mal, que nem aguentavam ficar lá, porque é muito difícil mesmo, é um sentimento que não tem explicação. Eu não sei nem descrever, mas graças a Deus eu não passei mal, eu fiquei lá do lado dele. Eu chorei muito, muito, muito naquele dia, né? Porque todos aqueles problemas, ele nasceu bem amarelinho, não precisou fazer banho de luz, mas ele, porque o nível da icterícia estava no limite. Mas ele estava bem amarelinho, então dava aquele aspecto de doente, né? E seu coração fica na mão, né? E aí esse dia a médica passou, falou como ele tava, falou que ele ainda não tinha urinado, ele ainda estava, né, entubado, com níveis altos na ventilação mecânica. Então, assim, mas tudo que a gente já sabia, né? Aí parecia que naquele dia também a nossa ficha não tinha caído direito. No dia seguinte, que foi a segunda-feira, nós fomos lá de novo visitar ele. As visitas eram de manhã e à noite. Na parte da manhã sempre passava a médica que estava de plantão e dava o parecer, né, tipo, como tinha sido as últimas 24 horas, tudo que tinha acontecido. E à noite era só visita mesmo, não conversava com ninguém. Então na segunda-feira de manhã a gente foi e esse foi o segundo ou o pior dia da minha vida também, porque a médica passou e falou: olha, o seu bebê é muito, muito, muito grave. Ele é o caso mais grave aqui da UTI. E ele não tá respondendo aos remédios que a gente tá dando pra circulação, pra tudo. E a gente pode perder ele a qualquer momento. Gente, aquele dia foi o pior dia da minha vida. Foi o pior. Toda a nossa família ficou muito, muito abalada. Naquele dia, eu pensei que Deus ia levar ele. E como a médica tinha falado, poderia ser a qualquer momento, porque ele não estava respondendo aos remédios. Aquele dia era aniversário da minha irmã mais velha. E assim, eu acho que eu estraguei o aniversário dela, porque eu não sabia chorar, não conseguia nem conversar. Mas todos nos deram muito, muito apoio. Meu marido também, ele não demonstra os sentimentos, não chora, mas aquele dia ele chorou. E a gente teve muito apoio da nossa família esse dia. Nós entramos em contato com um irmão da nossa igreja, pedindo para ele ir lá orar pelo Henrique e ungir ele. E ele foi na visita da noite, ele foi junto com a gente e entrou para fazer a oração e ungir. E naquele dia ele fez uma oração muito linda e ele me falou assim: Núbia, Deus manda te dizer que o Henrique ainda vai mamar no seu peito. Eu confesso, gente, que naquele dia eu duvidei, porque eu falei: Senhor, olha a situação que ele tá. Eu não sei nem se ele vai sair disso, que dirá mamar no meu peito. Mas, ao mesmo tempo, eu falei: glória a Deus, eu vou confiar em Deus e esperar, né? Mas assim, aquele sentimento, aquela angústia muito forte. Mas
essa palavra já me deu um certo alívio e melhorou um pouco o meu dia. A gente voltou para casa, fizemos uma oração com a nossa família, que também ajudou a nos fortalecer e a nos dar mais força, né? Aliviar um pouco o nosso coração. Quando a gente chegou lá na terça-feira de manhã, a médica falou, olha, ele ainda é um caso mais grave da UTI, mas a gente não sabe o que aconteceu, ele começou a reagir aos remédios. Ainda estava do mesmo jeito, mas estava começando a reagir. E isso já foi uma grande alegria para o nosso coração, porque Deus estava já fazendo um milagre nas nossas vidas, começando mais um milagre. E aí os dias foram se passando, nos falaram de que ele tinham tentado passar a sonda pelo nariz e não tinha conseguido, falaram que ele não tinha os buracos do nariz, que ele teria que fazer cirurgia para abrir esses buracos. Falaram de já fazer a traqueostomia, mas foi Aí decidiram fazer uma tomografia para ver esses buracos do nariz, como era. Demorou uns dias para fazer, porque demora, tempo de espera, do plano liberar tudo. E quando fizeram a tomografia, viram que ele tinha um buraquinho do nariz, então provavelmente era só um inchaço, alguma coisa assim que não estava dando a passagem. Enfim, desistiram da tráqueo e continuou com o tubo, esperando para ver o que ia acontecer. O tempo foi se passando, cada dia era um dia totalmente diferente. Um dia a gente chegava lá, tinha notícias boas de que ele estava melhor, outro dia a gente chegava e tinha notícias ruins de que ele tinha piorado. E foi uma grande luta mesmo. Eu sempre ouvia falar que as mães de UTI eram mães guerreiras, fortes, mas você nunca imagina passar, e eu acho que só sabe quem passa mesmo, de verdade. Eu acho que cada mãe na UTI tem uma luta diferente, porque cada bebê tem um motivo diferente para estar lá, mas eu acho que para todas é muito difícil. Enfim, os dias foram passando e a gente chegava lá e via nas bombas de remédio que estavam diminuindo a dose, e as médicas vão falar, olha, a gente conseguiu diminuir um pouco a dose do remédio. E isso já era grande alegria para o nosso coração. Quando, até que enfim, pararam de dar o remédio para ele dar circulação, ou seja, a circulação sanguínea dele já estava boa, já tinha sido curada por Deus, porque tudo na nossa vida foi um grande milagre. E foram passando os dias, foram conseguindo diminuir o ventilador mecânico, tentaram e me falaram, a gente vai tentar tirar o tubo dele e colocar o narizinho, que a princípio é o BiPAP, que ele manda uma força grande de ar direto no nariz do bebê, e o bebê tem que fazer, né, tem que inspirar e expirar, e iriam fazer isso, tirar o tubo e colocar esse BiPAP no nariz. Porque o tubo, ele vai direto no pulmão. Não no pulmão, mas na entradinha ali do pulmão. Eu não sei direito, né, os nomes técnicos, mas é isso. O bebê não precisa fazer nada com o tubo. Tanto que ele ficou sedado esse tempo de tubo. Que aí o respirador faz todo o trabalho para ele. E com o BiPAP não. Ele já fica acordado e ele só tem esse auxílio do oxigênio. Enfim, tiraram o tubo essa primeira vez. Ele ficou, se eu não me engano, foram 6 horas, 12 horas, não sei. Ele ficou só algumas horas sem o tubo e cansou e precisou voltar. Quando isso, a gente saiu da UTI, ele estava sem o tubo, com muita dificuldade, mas a gente tinha aquela esperança, né, de que Deus
iria fazer um milagre, a gente achava que aquele é o momento, mas a gente aprendeu a esperar e a ter muita paciência, porque a gente vê que tudo é no tempo de Deus e não no nosso. E na vontade dele também, não na nossa. Então, essa primeira vez não deu certo, ele teve que voltar pro tubo, foi muita angústia pra gente. É um sentimento de fracasso, de retrocesso, mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Ele passou por muitas infecções lá dentro, muitos dias de antibiótico, passou por pneumonias, por atelectasia. Atelectasia é quando o pulmão cola e fica fechadinho, então isso também fazia ele ficar no tubo. Mais dias foram passando. Se eu não me engano, ele teve 3 ou 4 atelectasias, que é esse fechamento do pulmão. O bebê não consegue respirar com essa atelectasia, ele precisa estar entubado. E aí, enquanto ele tivesse com a atelectasia, ele não conseguiria tirar o tubo, né? Uma coisa que eu esqueci de contar é que quando ele nasceu, ele fez também um pneumotórax, que é quando vaza o ar do pulmão pro tórax, faz tipo um furinho no pulmão e vaza o ar pro tórax. E esse ar no tórax comprime também o pulmão, não deixando respirar direito. Então, no dia que ele nasceu mesmo, já foi colocado um dreno nele, e um dreno aqui no tórax para drenar esse ar do pulmão, do tórax, perdão. Passou um tempo, que eu não sei dizer quanto, eu não me recordo, mas falaram em tirar o tubo dele de novo. E qual que é o processo para tirar o tubo? Primeiro, as médicas avaliam como que tá a situação do pulmão, fazendo raio-x, se o pulmão tá aberto, tá todo aberto, fazem exames de sangue para ver se tem infecção, porque a infecção também atrapalha a respiração. E elas programam, ó, tal dia a gente vai tirar o tubo. Então elas vão diminuindo o sedativo aos poucos, e até que um dia tira o sedativo por completo, e aí tem que esperar o bebê acordar, tá totalmente acordado, para tirar o tubo. Porque o bebê não pode estar grogue, ele tem que estar bem alerta para fazer o trabalho da respiração, porque com o tubo, como eu disse, ele não faz nada, ele não faz trabalho nenhum, o tubo faz tudo pelo bebê. Então, ele precisava estar bem acordado. Só que quando a médica chamou a moça do raio-x para ver como que estava o pulmão, o Henrique começou a se mexer, né? Saiu o tubo do lugar, e porque ele ficava sedado, totalmente sedado, mas o corpo dele começou a se acostumar com o sedativo, então ele acordava de vez em quando. E aí, nesses momentos que ele acordava, elas até aplicavam mais sedativo, porque ele não podia ficar acordado, né? Porque ele tentava tirar o tubo. E aí, nesse momento do raio-x, ele se mexeu, tirou o tubo do lugar, e a médica decidiu, então vamos já tirar o tubo. Como eu já estava programando, a gente já tira, para não precisar fazer todo o processo de colocar o tubo novamente. E aí nisso ela deu um remédio que era para cortar o sedativo, porque como eu disse, ele não podia estar sedado. Então ela deu um remédio que cortava o efeito desse sedativo, e deu um remédio também que era para abstinência do sedativo, porque ele também dá abstinência. E aí, esse dia ele ficou bem sonolento, ao contrário do que deveria, ele ficou bem sonolento e muito cansado também, para respirar com um negocinho no nariz, o BiPAP. E isso foi de manhã também, a gente chegou lá na hora da visita, ele tava sem tubo. Foi muita alegria pra gente, aquela surpresa, mas também um medo, né? E à noite a gente voltou, ele ainda tava sem o tubo, então a gente falou, ai, será que é dessa vez tudo? Mas no dia seguinte, foi domingo, dia 7 de abril, eu nunca vou me esquecer, porque mais uma vez um dia ruim, foi no aniversário de uma pessoa especial, era aniversário do meu pai,
e o meu marido ele tinha pego uma virose, ele estava muito mal e ele preferiu ficar em casa até por risco de passar, né, a virose e tudo. E eu fui sozinha para visitar o Henrique. Eu cheguei lá, ele tava de tubo novamente. Aquilo pra mim foi horrível porque eu tava sozinha e a gente tinha esperança de ser daquela vez que ele ficaria sem, né? Então foi muito, muito difícil de eu estar sozinha lá. Assim que eu vi, assim, mas eu segurei o choro, engoli o choro pra também não passar essa angústia pra ele. Mas quando a médica passou pra conversar e contar como tinha sido as 24 horas, as últimas 24 horas, ela me falou: você tá decepcionada? Aí eu falei: é claro, né? Aí ela falou: então, provavelmente, hoje já foi a segunda tentativa de tirar o tubo e ele não aguentou. Então a gente acha que o pulmão dele é mais fraco por causa do líquido baixo na gravidez, o pulmão dele não se desenvolveu direito. Pode ser que ele fique a vida inteira nesse aparelho aí. Ontem ele teve convulsão e começou a jogar um monte de coisa assim. E como eu falei, ela me disse também, ela falou assim: ele tem esse problema aí da respiração, ele tem problema neurológico, isso por causa dos ventrículos. E como eu disse, eu tava sozinha. Aquilo pra mim já foi horrível, estar sozinha foi pior ainda. E foi mais um dia horrível. Eu voltei pra casa, eu só sabia chorar, chorar, chorar. Não comemorei o aniversário do meu pai com ele, porque eu não queria sair nem de casa. E todos vieram aqui, nos deram apoio mais uma vez. E minha irmã, minha mãe conversaram muito comigo. Nube, é a vontade de Deus, vamos esperar, vamos confiar em Deus, que Ele vai fazer o melhor. E aí eu tentei ficar em paz, porque é praticamente impossível, mas eu pedi muita força a Deus e me dar essa paciência também de esperar que fosse feito o tempo dele. As médicas me falaram que como ele tinha voltado pro tubo, e quando volta pro tubo, volta num nível do ventilador mecânico bem alto, e começaria do zero todo o processo para tentar ir diminuindo e tentar fazer uma nova extubação. Então, depois dessa segunda vez, foi, né, muito angustiante pra gente, mas colocamos tudo nas mãos de Deus e veio uma vontade muito grande em mim de começar a ficar lá o dia todo na UTI com ele, porque as mães podiam ficar de 8 da manhã, 8h30, até 7 horas da noite. Mas eu achava que não tinha necessidade de ficar com ele, porque ele estava totalmente sedado, não respondia a nenhum... Ele não tinha reação, sabe? E ele estava totalmente sedado, como se estivesse em coma mesmo. E eu pensava, não vai fazer diferença eu estar lá ou estar em casa. Mas depois dessa segunda vez, veio um sentimento muito forte de que ele precisava me ter lá do lado dele, que talvez se eu tivesse ficado do lado dele o dia todo ele não tinha cansado e precisado do tubo de novo. Mas como eu falei, assim, Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe a hora também de todas as coisas. E então eu comecei a ficar lá com ele o dia todo. Foi muito importante porque desde que eu comecei a ficar com ele lá, ele só teve melhora, cada dia eram notícias boas, graças a Deus. E não que seja mérito meu, mas assim,
Eu acredito que Deus colocou essa vontade em mim, porque, querendo ou não, o Henrique se sentiria mais seguro comigo do lado dele, ouvindo a minha voz, por mais que não esboçasse nenhuma reação, ele estava ouvindo a minha voz e sentindo meu carinho, tudo. Foi muito, muito importante também, porque os primeiros dias que eu fiquei, era só eu de mãe lá o dia todo, mas Deus foi tão bom comigo que começou uma outra mãe vir o dia todo, e depois outra, e acabou que ficou um grupo bom de mães lá, acho que praticamente todas começaram a ficar o dia todo, e uma dava força para outra, a gente sempre conversava, contava o que estava acontecendo, dava força, uma orou pela outra, então foi muito importante também essa força junto com as outras mães. E então passaram-se acho que 2 semanas, e os médicos começaram a falar de novo de tentar tirar o tubo, mas todos foram bem francos comigo e falaram, olha, essa é a última tentativa, terceira e última tentativa, se não der certo dessa vez, ele vai ter que fazer traqueostomia, porque muito tempo de tubo prejudica o bebê, ficar tirando e colocando o tubo também pode danificar a traqueia, e então se dessa vez não der certo, ele vai ter que fazer uma traqueostomia. E isso abala muita gente, porque a gente não quer ver o seu filho passando por aquilo, mas eu também coloquei nas mãos de Deus e assim, eu não seria nem a primeira nem a última mãe a ter um filho com traqueostomia, e até que passou esses dias, dessa vez, assim, foi tudo guiado por Deus mesmo, porque tudo aconteceu no tempo certo. As médicas tiveram mais paciência, tiraram o sedativo com mais tranquilidade, tiraram o sedativo assim aos poucos e resolveram esperar ele estar totalmente acordado para tirar o tubo. Ele ficou vários dias sem sedativo e totalmente sonolento, então não era para ser mesmo. E graças a Deus, dessa vez elas tiveram muita paciência e esperaram o tempo dele, de tudo para tirar o tubo e ver se daria certo. E quando chegou o dia, deram no total 52 dias de tubo e sedado. E aí ele finalmente um dia ficou bem acordado. Elas resolveram tirar o tubo para ver o que aconteceria. E ele ficou no BIPAP 4 dias. Ele tinha uma certa dificuldade ainda para respirar, mas estava conseguindo. E então também elas tiveram bastante paciência quanto a isso. E foram 4 dias de BIPAP, depois 3 dias de CPAP, que o CPAP ele é o do nariz também, só que ele é mais fraco, ele joga menos quantidade de ar e o bebê tem que fazer mais esforço. E depois desses 3 dias, para nossa alegria, a gente chegou lá e ele estava sem o aparelho, sem a ventilação mecânica, ele estava só com o oxigênio proximal, que era um caninho, que ficava jogando oxigênio, mas assim, joga o oxigênio e ele vaza pro ar, né? Mas aí fica um pouco concentrado perto dele e isso também auxilia. E ele ficou com esse auxílio do oxigênio por 7 dias. Depois desses 7 dias, eu resolvi tirar pra ver o que aconteceria. E eu creio que Deus que colocou esse sentimento no meu coração. E eu tirei, ele ficou bem, sem o oxigênio. E aí passaram 24 horas, eu cheguei lá no dia seguinte, ele ainda estava sem. Passaram 72 horas, ele estava sem. 48 horas, depois 72 horas. E Deus estava cumprindo aquela promessa na nossa vida. E veio a fono, avaliou a sucção dele e falou, olha, Nubia, agora que ele tá sem oxigênio, a gente vai colocar ele no seu peito. E
Aquele dia também foi um dia muito especial, porque apesar dele não ter conseguido pegar, estava se cumprindo aquela palavra que o irmão tinha falado, que um dia ele mamaria no meu peito. Enfim, veio o dia da nossa alta, também foi muita, muita alegria no nosso coração. A gente saindo da UTI, a gente foi pro quarto e Deus é tão maravilhoso que aquela médica que tinha me dito que ele tinha vários problemas, que ele provavelmente não sairia do aparelho, foi a médica que assinou a nossa alta da UTI. Então, eu digo pra vocês que, assim, os médicos são muito importantes na nossa vida. Claro que Deus deu sabedoria pro homem para toda a medicina tá avançada do jeito que tá hoje, mas a última palavra é sempre de Deus, sempre. E não importa o que eles achem, Deus é que sabe o que vai acontecer. Então, aqueles dias atrás ela tinha me falado tudo aquilo, e ela que assinou a minha alta não, a alta do Henrique, e Deus estava provando que tudo estava nas mãos dele. Então, aquele dia foi o milagre da nossa vida de estar saindo da UTI. Depois foram mais 4 dias no quarto. Deus colocou uma pediatra muito boa no nosso caminho para cuidar do Henrique enquanto ele estava no quarto. E depois de 4 dias ela nos deu alta. Ele veio para casa com a sonda, ainda pelo nariz, para se alimentar, porque ele não tinha pego o peito bem, ele cansava muito, não conseguia mamar, não conseguia engolir, e a pediatra até tinha falado que talvez esse problema dele de engolir, teriam que fazer, eu não sei o nome, mas colocar uma sonda pela barriga para alimentar, e que eu acho que vai direto pro estômago ou pro intestino, não sei dizer. Mas eu confiei muito em Deus, eu falei, não, doutora, se Deus quiser não vai precisar, vai dar tudo certo. E nós viemos para casa com muito medo, porque no hospital você tá sempre assistido e em casa não, é você e Deus. Mas, como eu falei, a gente primeiramente agradeceu muito a Deus por aquela vitória e também pediu muito a Deus para nos dar força e para nos sustentar em casa e dar saúde para o Henrique. Nós saímos dia 22 do hospital, dia 22 de maio, e ele veio para casa com a sonda, como eu falei, e eu tentava dar o meu peito e ele mamava um pouquinho, mas aí eu complementava na sonda com a fórmula. Mas a gente queria muito, né, que ele mamasse só no meu peito, e eu pedia muito a Deus isso. Já era uma grande vitória aquilo tudo, mas eu continuava pedindo a Deus para trabalhar nessa parte também, que ele não precisasse mais da sonda. E depois de alguns dias, ele simplesmente de um dia para o outro começou a mamar muito bem no meu peito. Eu digo que foi mais um milagre de Deus, porque aquele bebê que não sabia mamar, que não conseguia, que não tinha fôlego direito para mamar, de um dia para o outro começou a mamar super bem. Eu fui passar a fórmula, ele vomitou, ou seja, ele estava muito cheio, já tinha se satisfeito com o peito. E então eu comecei eu pedi força a Deus, pedi ajuda a Deus e falei, não vou mais colocar a fórmula na sonda. Me ajuda, Senhor, para ele conseguir mamar tudo que ele precisa. E assim foram mais alguns dias, até que chegou o dia de irmos na pediatra. E quando chegou lá, ela falou, então vamos tirar a sonda. Ele tá apto a mamar no seu peito. E aquilo foi uma vitória, como eu digo. E aí nós
tiramos a sonda, viemos para casa e continuamos nossos dias normais. Graças a Deus, nós estamos levando uma vida normal. É claro que o Henrique, ele precisa de muitos cuidados. Assim que ele saiu do hospital, ele precisava fazer inalação de 6 em 6 horas, tomar muitos remédios. Por causa daquela convulsão que ele teve lá na segunda tentativa de tirar o tubo, ele teve uma convulsão e por isso até hoje ele toma o Gardenal, até que a gente consiga ir na neurologista, que não tem vaga, a gente conseguiu só para setembro a vaga para fazer um exame e ver se ele tem risco de ter convulsão, tudo. Mas até lá ele vai ficar tomando Gardenal e inalação e fisioterapia. Ele faz fisioterapia 3 vezes na semana em Maringá. E faz a fono também para ajudar na mamada, que ele ainda não tá 100%, ele às vezes dá uma engasgadinha. Então, tudo isso por causa do tubo que atrapalha um pouco na sensibilidade. Mas graças a Deus, tirando essas coisas, a gente tá levando uma vida normal, nós passeamos, vamos na casa da família, já veio algumas pessoas visitar ele. E estamos levando uma vida normal, graças a Deus ele não teve mais nada, ele tá só melhorando. E qual que é a situação dele hoje? Hoje a gente já passou por vários especialistas, que foi a recomendação da pediatra, que assim que a gente saísse do hospital, passasse por vários especialistas. A primeira foi a nefrologista, que ela cuida dos rins. E, como eu disse, na UTI, ele tinha a hidronefrose, que são os 2 rins dilatados, desde a gravidez, e ainda na UTI ele ainda tinha. E nós fomos na nefrologista, ela passou os exames para ele fazer, passou uma ressonância, passou uma ultrassonografia e foi constatado que ele não tem mais hidronefrose. Os rins dele estão normais, não tem cicatriz, não tem nenhum problema no rim mais, o rim tá perfeito. Ele tá urinando normal, como um bebê normal, apesar da malformação na genitália, o rim está trabalhando perfeitamente. E isso foi mais um milagre na nossa vida. A segunda especialista foi a cirurgiã pediátrica, e ela nos explicou porque tudo aconteceu da genitália. Depois eu posso voltar com mais calma ou explicar pelo Instagram, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas ela nos explicou o porquê de acontecer essa malformação e falou que ele vai fazer a cirurgia de correção após 8 meses. A gente foi no cardiologista, foi constatado que ele tem um furinho no coração e a gente vai acompanhar de 2 em 2 meses para ver como vai ficar. Nós fomos no ortopedista para ver a questão do pezinho torto e também foi grande alegria no nosso coração, porque ele falou que não era pé torto congênito e sim só posicional, como eu havia dito, e que a fisioterapia vai resolver. E lá no hospital, ainda no quarto, veio uma fonoaudióloga fazer um exame o teste da orelhinha, e o ouvido esquerdo deu que estava normal, mas o direito deu falha. Então ela falou que ele podia ser surdo do ouvido direito e nos mandou fazer um teste mais específico. Nós fomos agora, há pouco tempo atrás, fazer esse teste e também deu a audição perfeita nos 2 ouvidos. Isso é mais um motivo de agradecer a Deus. Nós também percebíamos que ele não acompanhava objetos e achávamos que ele poderia ser cego, mas graças a Deus a gente também foi numa oftalmo e ele tem 7 graus de hipermetropia nos 2 olhos, são 7 graus para perto, e por isso agora ele está usando óculos. Ela nos disse que quanto antes a gente começasse a usar o óculos nele, maior a chance de melhorar, diminuir o grau, conforme ele for crescendo.
Então também é mais um motivo de agradecer a Deus, porque nossa angústia era que ele pudesse ser cego, mas graças a Deus é só um grau de óculos, que isso não é nada, né? E eu agradeço a oração de todos, continuo pedindo as orações de todos também, porque, como eu falei, ainda temos essa passagem pela neuro em setembro, que é a maior aflição do meu coração, na verdade, porque o nosso cérebro é tudo, né? Ele que comanda todo o nosso corpo. E é ela que vai dizer se ele tem algum problema ou não, porque, como eu falei, ele tem os ventrículos dilatados, vocês podem perceber nas fotos que a cabecinha dele é maior do que o normal, e só ela e os exames de neuro vão poder nos dizer isso. Então eu continuo pedindo a força de todos em orações, para que Deus possa Deus possa nos dar mais essa vitória. Eu quero dizer que se você tem alguém na sua família que está passando por isso, ou um amigo, ou até que seja só um conhecido, ofereça ajuda para essa pessoa, dê muita força, muita força. Tente não comparar com outras pessoas que já passaram. Tipo, muitas pessoas vieram me falar, Núbia, fulano também passou pela UTI, e hoje o filho tá tudo bem, é uma pessoa normal, não sei o quê. Só que assim, gente, como eu falei lá no início, cada um tem uma experiência diferente na UTI. Então, assim, não tenta comparar, porque isso não ajuda em nada, na verdade só piora. Então, tenta não comparar e ofereça ajuda conforme você puder. Nós passamos por dificuldades financeiras, não que agora esteja mil maravilhas, mas na UTI, quando a gente estava com ele na UTI, a gente passou por dificuldade financeira, porque a UTI fica na cidade vizinha nossa, e a gente tinha que ir pra lá 2 vezes no dia, e isso custa combustível, é claro, e a gente sabe que o combustível não tá barato. E a gente teve ajuda dos nossos pais, de toda a nossa família, a gente teve ajuda de amigo que ofereceu um tanque de combustível de amigos. Então, assim, eu digo, ajude como você puder, porque às vezes 50 reais vai fazer diferença. Às vezes um pacote de fralda vai fazer diferença, porque na UTI a gente tem que levar a fralda para os bebês, é óbvio. E muita gente que passa pela UTI são mães de prematuros que não tiveram a chance de fazer chá de fralda e ganhar muita fralda. Então, se você puder dar uma fralda para essa pessoa, um pacotinho de fralda, já vai ajudar muito. Então eu digo, se você também não puder ajudar com nada, ajude com palavras, dê força para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não quer falar sobre o que ela está passando, como eu não gostava, eu preferia ficar na minha, não queria ficar contando o que estava acontecendo, porque era difícil para mim. Mas eu sempre tive o apoio de família e amigos que falavam, olha, não vê se você precisar, eu tô aqui. Então, façam isso para essas pessoas. Diga só, eu estou aqui se você precisar, porque isso já traz um conforto pra gente. Então é isso, gente. Essa é a nossa história, esse é o nosso milagre. Como eu disse, ainda temos batalhas nas mãos do Senhor. Vai ser mais de 1 ano de fisioterapia, que ele vai ter que fazer 3 vezes na semana até conseguir andar, porque ele está bem atrasado o desenvolvimento dele. Como ele ficou sedado, ele não teve nenhum estímulo, e então ele está atrasado, a cabecinha dele ainda é mole, ele não consegue se segurar, mas Deus sabe de todas as coisas, e a gente já está vendo grande melhora com a fisioterapia. E então é isso, a gente tem muitas lutas, mas eu continuo pedindo oração de todos, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Se vocês quiserem nos acompanhar no Instagram, eu também vou estar tentando ir contando, né, conforme for acontecendo as coisas na nossa vida. E se você estiver passando por isso, de estar na UTI com o filho, pode vir conversar comigo, que eu estou aberta a conversar, a dar apoio, porque você conversar com uma pessoa que já passou por aquilo é muito diferente e é muito fortificante. E esse aqui é um milagrinho de Deus na nossa vida, que agora tá dormindo.
Beijo, pessoal. Tchau.